Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias. Estou aqui mais uma vez, hoje, 28 de março de 2025. Sou Antônio Martins, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Capibaribe. Primeiro eu quero agradecer com muita alegria, né, os 566 inscritos no meu canal. Ganhei 2 essa semana, é maravilhoso, muito obrigado. Os 567, desculpa, 567, né, que se inscreveram, e continua a proposta. Até o final do ano nós ultrapassamos mais de 1.000 inscritos. Eu quero também agradecer aos 53 pessoas que visualizaram, as 53 pessoas que visualizaram o meu vídeo a semana passada, de quarta-feira. Muito grato mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pois é, hoje, essa semana foi difícil, viu, fazer vídeo sem falar do inquérito lá do Bolsonaro. Não vou, talvez no final eu fale. Porque o seguinte, nós estamos convivendo com a inflação muito alta, e principalmente a inflação dos alimentos. Gente, os preços dos supermercados estão absurdos. Eu acho que está havendo algum erro. Não é possível, tem alguma coisa errada na estrutura dos supermercados. Não sei o que está acontecendo, porque os preços dos alimentos estão realmente muito caros. E aí diz assim, o que hoje o meu título diz assim, o que falta ao Brasil é investimento em infraestrutura. Antônio, mas não tem nada a ver. Infraestrutura tem sim. Construção de pontes, rodovias, estradas, né, principalmente para a área agrícola, na região norte, sudeste, centro-oeste, estradas de ferro, para baratear o transporte, né? E uma das coisas fundamentais, né, o Brasil não tem uma preocupação que é uma das funções, né, da administração, que é a atividade. A atividade ela é constante, ela é permanente na administração pública. E é o setor mais sacrificado, vamos dizer assim. Por exemplo, atividade, né? Vamos lá, função, programa, função, subfunção, projeto, atividade. Tá lá, vamos lá. Isso aí é o que determina lá. Função, projeto, saúde, função, a saúde do idoso, né? Subfunção, atendimento no SUS, a atividade é a permanência, é o médico, é o psicólogo, é o psiquiatra que atende essa pessoa. Essa atividade, nesse processo, não funciona. Eles têm muito dinheiro para o projeto, para a função, para a subfunção, mas quando chega na atividade, eles excluem, eles acabam, porque é o atendimento final do cidadão, aí o cidadão não tem valor, aí eles cortam. O investimento no Brasil ele vem que se consome na estrutura. Você pega, por exemplo, 100 reais que você manda do governo federal, manda para o governo do estado para investir no pobre, chega a 50 centavos para o pobre, porque os 99,50 fica diluído entre a governadora, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, dilui na máquina pública. Quando chega para o pobre é 5%. Isso é o atraso do Brasil, né? É a falta de infraestrutura, né? Vamos lá, a inflação de alimentos tira o sono do presidente Lula em Brasília, não só de Lula, mas de todos aqueles de Brasília, né? Ela tem levado o presidente ao desespero, pois com o aumento exagerado dos preços dos supermercados, o carisma e a aprovação do presidente foi para os picos, né? Em termos de negatividade. Ele nunca teve tão mal avaliado quanto está e provavelmente piorará daqui para frente. Mesmo ele inventando essas aventuras, né? Essas tomadas de iniciativa assim alopradas, né? Como liberação de consignado, isso, né? Bolsa Família, não vai resolver o problema, porque a fome está batendo na porta por causa do preço alto dos alimentos. Nunca devemos esquecer que há mais de 10 anos, né, que o projeto dos alimentos não vem de hoje. Né? A questão da alta dos alimentos não vem de hoje. Há mais de uma década que os alimentos no mundo mudaram o conceito. Né? O mundo passa por uma turbulência. A gente tem que trabalhar, tem aquela teoria de Malthus, que é um grande economista, que previu uma grande fome. Até hoje ela não se concretizou, mas a gente não pode descartar.
tendo em vista assim, o desajuste no cenário mundial, que não afeta só o Brasil, mas o mundo todo, com relação ao preço dos alimentos, né? Segundo o editorial do Estadão de hoje, 29 de 3 de 2025, 28, desculpa, 28 de 3 de 2025, uma das causas, né, dos desvios dos preços dos alimentos, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, é a perda de produtividade no setor agrícola. Ah, Antônio, você está... Não, isso é uma opinião da Fundação Getúlio Vargas, não sou eu. Eu não estou dizendo que há... Porque o Brasil não investe em educação, o Brasil não tem a produtividade do Brasil é baixa há muito tempo, por a falta de saúde do trabalhador. O trabalhador não tem saúde, o trabalhador não tem casa, o trabalhador não tem paz, o trabalhador não tem segurança, isso reflete na sua produção. Isso é consequência, não adianta discutir isso. A produtividade no Brasil é muito baixa, inclusive no setor do agropecuário, que é hoje um dos mais eficientes, um dos mais competentes, né? Hoje o Brasil vive da mesma forma que viveu em 1530, 1540, quando só exportava açúcar, quando só exportava... O Brasil só vive hoje exportando o agrícola, produtos agrícolas. A economia brasileira quem está sustentando o PIB no Brasil é o agronegócio, porque a outra parte no Brasil está engatinhando no seu conceito de economia, né? Não adianta Lula se reunir com empresários e encontrar soluções, tirar imposto de importação, exigir que os governadores tirem o ICMS do preço dos alimentos. Isso não vai resolver. Não vai resolver porque são situações imediatas. Mas a falta de estrada, a falta de depósito, a falta de armazenamento é um processo de longo prazo que deviam ter sido previsto há muitos anos e até agora ninguém se atentou para isso. A economia, ela para ter uma pujança, ela para crescer, ela precisa de infraestrutura, principalmente na estrada de ferro em algumas regiões. Por exemplo, região norte, que é uma região muito grande, de muitos deslocamentos, o mais barato seria estrada de ferro, mas não se faz uma estrada de ferro a curto prazo. Em um dia, anos de projeto. Você vê a ferrovia Norte-Sul, que foi a criação do governo Sarney, né, em 86, 87, por aí, e foi um dos maiores adversários dessa ferrovia, foi o presidente Lula, quando ele ainda era sindicalista constituinte. Né? O PT foi um dos maiores adversários da ideia de Sarney de construir a ferrovia Norte-Sul, que até hoje não foi concluída. E o governo do PT, por incrível que pareça, foi o governo que mais investiu na ferrovia Norte-Sul. Se ela tem não sei quantos quilômetros tem a ferrovia Norte-Sul hoje de trilho, acho que 90% foi projeto do Lula. Com a obra, acho que foi o PAC, ele foi contrário ao projeto, mas acabou investindo nesse projeto. Que bom, né? Que governo, continuidade, atividade, né? Que a ferrovia Norte-Sul é que nem a questão da Transnordestina. Desde 1877 que essa Transnordestina não fica pronta. Né? E é fundamental a infraestrutura. Já imaginou uma linha de trem, gente, que ligasse o centro-oeste ao nordeste? Quanto não barateava o sistema, o frete? Né? Quanto um trem carregado com não sei quantos, né, locomotivas, né, vindo com mercadoria de São Paulo, com mercadoria do Rio de Janeiro, levando daqui para lá, seria bom demais. Agora não, infelizmente o Brasil se desenvolveu na década de 70 com a rodovia. Você contra as rodovias? Não sou, mas é um projeto mais caro, né? Claro, o petróleo, a energia, eles tomaram dinheiro emprestado dos árabes, dos bancos americanos para fazer a infraestrutura. Eles não iam investir em ferrovia quando os árabes estavam querendo vender petróleo, então eles tinham que fazer realmente era asfalto. Porque o produto que os árabes vendiam e vendem é petróleo e não ferro. E hoje você vê, se o Brasil quiser fazer infraestrutura de trem, tem que trazer de Singapura, tem que trazer da China, porque o Brasil não tem oficina, não tem fábrica, não tem indústria de locomotivas. Os metrôs não são feitos no Brasil, né? Os trens dos metrôs todos vêm de fora. Porque o Brasil importa tudo. O Brasil era para ter tecnologia para isso. O Brasil era para ter investimento. Mas isso é o quê? Erro de infraestrutura. Nós éramos para ter um mercado que o Lula tenta, que toda vez que o governo Lula assume, ele tenta dar
vamos dizer assim, uma melhorada no sistema de construção de navios. Nossa indústria naval está falida, mas nós temos capacidade para isso. Mas porque o Brasil não investe em infraestrutura, o Brasil nunca se preocupou com essas questões. Fica tratando as coisas de forma imediata, de forma assim, aconteceu, vamos resolver o problema, né? Então, não adianta, mais uma vez, ficar o presidente Lula tirando impostos dos produtos alimentícios, tirando o imposto da importação, porque não adianta, por mais que ele agora vá, daqui uma importação de 1 tonelada, 2, 3, 4 toneladas de alimentos, não se faz amanhã, é um processo que tem que fazer coleta de preço, fazer todo o processo alfandegário, vai levar 2, 3 meses ou mais, às vezes eu não tenho ideia, para chegar 1 tonelada de arroz aqui. Até lá o povo já morreu de fome, já pagou o preço alto, né? Essa é o grande problema. E tirar o ICMS dos impostos, dos alimentos, não vai resolver o problema, né? Vai criar esse federalismo às avessas, né? O federalismo, como dizer assim, assimétrico, né? Porque o Brasil é uma federação assimétrica, com estados muito ricos e estados muito pobres. Então, tenta-se igualizar os mesmos tributos que ocorrem no Rio de Janeiro, tem que acontecer no Piauí. Não, isso aí é o princípio, né, da isonomia. Mas isso cria muitas dificuldades. E os governadores já estão chiando, porque os governadores estão perdendo receita. Se eu tiro o ICMS do alimento, quantos governadores de São Paulo não vão perder? Quantos governos de Rio Grande do Sul, produtor de arroz, né, produtor de soja, se tira a receita tributária do estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vão ser prejudicados, né? Não tem nada a ver, mas, por exemplo, os governadores e os prefeitos estão reclamando que era uma compensação, porque essa isenção de 5 mil, até quem ganha até R$ 5.700, essa reforma no imposto de renda. É uma reforma boa. Essa reforma do imposto de renda, porque ele está dizendo o seguinte: nós vamos isentar 10 milhões, e vamos cobrar de 141 mil pessoas. Então, a gente isenta 10 milhões de pessoas e 141 mil pessoas vão pagar um pouquinho mais. A ideia do projeto é boa. Agora, vai ser aprovada no Senado? Eu não sei. Mas, mesmo assim, os governadores já querem compensação, os prefeitos já querem compensação. Mesmo porque o imposto é federal, é da União, mas a receita do imposto de renda do funcionário público do Estado é do Estado. O imposto de renda que incide sobre o salário do funcionário público do município é do município. Então, imagine, até quem ganha até R$5.000 ficar isento é 90% da receita que as prefeituras têm, porque vai atingir a prefeitura média dos 5. Claro que tem salários enormes em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Tem executivo de prefeitura que deve ganhar para lá de 200 a 300 mil reais por mês. Mas a média do funcionário público é 5 mil, 7 mil, né? A média. Então, quanto que ele vai isentar essa faixa de contribuinte, vai reduzir o quê? A receita dos municípios, vai reduzir a receita dos estados. Então, a complexidade de administrar o Brasil é grande, a gente sabe disso. Agora, o erro é não se investir em infraestrutura, não ter preocupação. Gente, eu sempre reclamo, que eu dou esse exemplo, a BR-104, eles estão alargando essa obra. Eu cheguei aqui em 2015, essa obra já tinha começado e até hoje ela não terminou. 10 anos para fazer. Olha, não é 50, não é 50, acho que é uns 30, 40 quilômetros de asfalto alargado, fazer mais 2 pistas. Desde 2015, eu não sei por que a BR-104 sinceramente, eu não sei, a BR-104 é uma BR federal, chama BR do União, mas quem está fazendo a obra, segundo é a governadora. Eu não sei, um convênio, ok, eu não entrei no detalhe. Mas são 10 anos, e vai levar, sabe quantos? Mais 10 anos, porque tem a ponte do Rio Capibaribe, que acho que tem 30 metros ou 40 metros. Se eles levaram 10 anos para fazer um asfalto, imagine quantos anos eles vão levar para fazer uma ponte. Então, esse é o problema do Brasil, né? Nós estamos vendo acontecer a ponte no Piauí com o Maranhão, onde morreu acho que 15 ou 20 pessoas por falta de manutenção. Nós estamos vendo as igrejas caindo em Salvador por causa de falta de manutenção. Nós estamos vendo teto de igreja caindo no Recife, em Olinda, por falta de manutenção. No Rio de Janeiro, as casas históricas lá não adianta tombar.
tomba o patrimônio histórico, vamos pegar a casa que foi de Rubens Paiva e comprar, não, né, onde foi filmado, onde foi feito o filme, né, e agora ainda estamos aqui, né, que ganhou o Oscar, graças a Deus. Não adianta o prefeito comprar, dar 25, 6 bilhões na casa e dizer, não, vamos fazer um centro cultural. Não tem a manutenção, essa casa daqui a 20, 30 anos ela vai abaixo. Como vai muitas igrejas em Minas, muitas igrejas em Salvador, muitas casarões antigos de Rio e São Paulo, porque não tem a manutenção e não tem infraestrutura. Os políticos no Brasil têm vergonha de fazer um projeto, uma atividade de manutenção. Eles querem sempre fazer uma obra nova para descerrar a placa de inauguração. Aqui em frente à minha casa tem uma pracinha que eles fizeram um convênio com o colégio tomou. Você precisa ver a pompa, a inauguração. Parece que faltou vir a governadora para inaugurar, para botar uma plaquinha lá, que era um convênio da Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe com o colégio. Né? Tá bem cuidado a praça? Tá. O colégio está cuidando, está cumprindo. Né? Botaram uma biblioteca, a ideia não funcionou. Né? Os livros as pessoas rasgavam, as pessoas destruíam. Botaram uma biblioteca na praça, uma geladeira, e eles botaram dentro da geladeira livro. Então as pessoas abriam a geladeira. Já é um mau gosto, desculpa. Você quer espertar a leitura, tem que arrumar outra mais. Não. Botaram uma geladeira e botaram gela-livro, não me lembro o nome que tinha. Um projeto que tem, a prefeitura tem várias geladeiras antigas nas praças, e a maioria delas com certeza estão vazias, não tem livro. Mas a daqui da praça eles botaram, amanhecia os livros rasgados, os livros no chão, aí eles tiraram a geladeira e acabou-se a leitura. É lamento. Mas é a questão da educação do povo. O país não investe em educação. Esse é um dos grandes problemas. Vamos lá, encerrando o tema, né, já vamos lá, é o seguinte. O Brasil colherá na safra 2024-2025 mais ou menos 330 milhões de toneladas. Tá certo? Maravilha, muito bom. Vai baixar os preços dos alimentos? Não, aí não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, falta depósito para 110 milhões de toneladas. Não adianta produzir, produz. Quando a colheita vai, muitos vão apodrecer, vão se perder, porque não tem onde armazenar. Um erro de infraestrutura. Há quantos anos que a Conab, a Companhia de Alimentos, não faz armazenamento, não investe em silos, não investe em depósitos para alimentos? Mais um erro de infraestrutura. Esse é o problema do Brasil. Né, que não se investe na atividade, na coisa constante, na coisa de manter... A gente está produzindo. Se nós estamos aumentando cada ano com tecnologia, nossa produção agrícola, por que não aumentar o número de armazéns? Mas segundo o Estadão, no mesmo editorial que falei, né, 110 milhões de toneladas de alimentos, eles poderão ser perdidos ou não terão onde ser guardados. Aí quando a escassez, não tem armazém. Aí onde o governo não tem estoque regulador, que deixou de fazer desde 2014, se eu não me engano, né? E hoje não adianta. Se tivesse estoque regulador, era fácil do governo resolver esse problema. Porque o arroz estava muito alto, o governo abriu um silo lá, botava armazém de alimento, de arroz, 1 tonelada de arroz no mercado. O preço ia baixar. Mas não, a carne subiu, ele pegava 1 tonelada de carne e jogava no mercado, a carne ia baixar. Mas ele deixou de fazer isso, e o exportador, o produtor agrícola no Brasil, não está preocupado com o brasileiro, está preocupado com o dólar, R$6, ele exporta tudo que puder, ele vai exportar tudo que puder, e vai mandar para a gente o que sobra. Eu vejo aqui as mangas, né, em Santa Cruz de Caparibe, manga, banana, tudo podre. Tudo que, a tomate que o supermercado expõe aqui, nem para os porcos do dono do supermercado, aqueles porcos comem, mas eles jogam lá na gôndola e o povo compra. Por quê? Porque a boa tomate não vem para cá, a boa tomate é exportada, a boa manga, o bom melão, que é uma produção enorme, a uva aqui do Rio São Francisco, que é uma região agrícola, vai para a Europa, vai toda a boa qualidade. Agora, para nós brasileiros, vem o lixo. Então, o pior do Brasil é isso, é a falta de respeito para com o cidadão. Porque ao invés de botar um alimento bom, não põe um alimento de péssima qualidade. Você vê a qualidade do nosso café é da pior qualidade. Nós não estamos tomando café, nós estamos tomando misturas. Compra-se um café caríssimo, que ele é moído com folha, com tudo que não presta, porque o sabor do café, que é o verdadeiro café, a gente não sente. Né? Então tem esse problema. E o Brasil tem essa questão de não respeitar o cidadão
e não investir em infraestrutura. Esse é o problema do Brasil. Não adianta o governo tentar resolver as pressas. Não adianta, quando caiu a ponte, não, agora o governo, o Ministério dos Transportes, liberou 19 milhões para a reconstrução da ponte. Um exagero, ele devia ter mandado esse dinheiro para a manutenção. As igrejas de Salvador, as casas antigas de Rio de São Paulo que estão caindo, no projeto de manutenção. As casas velhas que estão tombando em Olinda, falta de manutenção. O teto da igreja que caiu em Olinda, falta de manutenção. Esse é o problema do Brasil. Enquanto a gente não pensar com seriedade, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar aqui brigando, fazendo essas passeatas, manifestação de A e de B, de Lula, Bolsonaro, que não vai levar a lugar nenhum. Esse conflito Lula-Bolsonaro é muito bom para Lula e para Bolsonaro. Porque para Lula precisa do Bolsonaro para concorrer com ele e ser um provável vencedor. E o Bolsonaro também quer concorrer com o Lula porque mantém o seu status quo, mantém a sua elite política. Pelo menos a sua família no poder legislativo. Hoje eu acho que é só isso que eu vou falar de política. Entendeu? Porque tá muito... foi uma semana muito inflacionada de política, né? Mas eu leio também com surpresa, e surpresa não, quer dizer assim, 30 mil vagas que os supermercados de São Paulo estão precisando e não conseguem preencher. A alegação, a desculpa é que todo mundo com o governo Lula incentiva muito o microempreendedorismo. Eu sou contra o empreendedorismo, mas porque todo mundo se torna CNPJ hoje, todo mundo é CNPJ ou MEI. Veja bem, será que as pessoas vão conseguir realmente pagar a previdência para quando precisar de se aposentar com uma idade lá com 65, 62 anos? Ele vai ter condições? Eu temo que ele vá, quando a primeira crise que ele faz é sair do sistema, o MEI não funcionar, o CNPJ não funcionar. Mas as pessoas estão preferindo trabalhar mais, mas trabalhar por conta própria, não ter, vamos dizer assim, horário para cumprir, não ter compromisso com o chefe. Então o cara que por exemplo, a pessoa que tem lá um Uber, daí ele compra o seu carro, escreve no Uber e fica ganhando como taxista no Rio de Janeiro, como é o mototaxista aqui em Santa Cruz. Aqui moto serve para tudo, para transportar gente, transportar caixote, transportar mudança. Moto aqui faz até mudança, né? Em Santa Cruz do Caparibe é o meio de transporte, porque a cidade não tem transporte público. Então todo mundo depende de viver de moto, se transportar através de moto, né? Mas o setor de supermercado é o pior setor, é o que menos paga, e é uma exploração, é quase uma escravização. Então, a carência da mão de obra não é porque o povo, as pessoas estão abrindo a mente, estão crescendo, estão pensando, não querem ficar escravo de um patrão ruim, patrão que não respeita os direitos humanos, que tem não paga hora extra, que não paga os direitos. Porque a maioria, o supermercado, os piores salários, se você pegar, se fizesse uma análise, o primeiro quartil, o segundo, terceiro quartil, das empresas, os que piores pagam era o setor do supermercado, né? Então, por isso que eles estão com carência de mão de obra. Porque as pessoas estão fugindo da escravização do trabalho. Que é o trabalho da CLT, a CLT que está se, vamos dizer assim, aposentando, porque a CLT foi abolida, quase ninguém mais usa CLT. Vai chegar uma hora que os grandes salários, né, os melhores salários vão ter com o tal do CNPJ, né, eles vão sair da CLT, né, que é uma forma de sonegar, porque quando você contrata um empregado, ele cumpre 8 horas de trabalho, mas ele tem um CNPJ, no final do mês ele emite uma nota fiscal prestando de serviço, mas ele ficou um mês escravo para o empregador, né? Mesmo que seja home office, ele fica ali trabalhando às vezes 12, 13 horas, mais do que as 8 previstas. Mas o governo finge que não enxerga e todo mundo passou a ser contratado, o próprio setor público, né? Quando criaram a tal da terceirização no setor público, é a fragilização da legislação trabalhista, né? Então o que acontece? Quando todo mundo passou a terceirizar as atividades secundárias do setor público, que criaram a terceirização, pronto, acabou a CLT. Né? Porque agora todo mundo vai para... Né? Ninguém cumpre mais lei no Brasil.
Então a questão, por que o presidente Lula está com dificuldade? Porque o presidente Lula é oriundo do sindicatão, da fábrica, da Kombi, com um microfone e lá um serviço de som, parava uma fábrica em São Paulo. Esse trabalhador desapareceu. O trabalhador hoje, ele com 30 mil vagas em São Paulo, já imaginou 30 mil vagas em São Paulo que o supermercado não consegue preencher? Estão no Estadão de hoje, tá, gente? Não sou eu que estou inventando. É por quê? Porque o pessoal agora abriu os olhos, as pessoas estão mais espertas, estão mais exigentes. Não, mas naquele tempo, na década de 70 e 80, o que é que o governo militar fez? Levou todo mundo da cidade, um conjunto de pessoas analfabetas, mas era para virar massa, para mexer concreto, né, para mexer com pedra, para a construção de São Paulo e Rio de Janeiro. Aí a economia cresceu, mas agora o serviço se especializou. A construção civil não gera mais o emprego que gerou na década de 70 e 80. Hoje você vê, aqui tem uma obra, um prédio aqui em frente, eu não vejo um empregado trabalhando. Não tem, porque é tudo base da máquina, né? E o prédio está sendo terminado. Não sei, mas a gente não vê. Uma obra levava 300 pessoas para construir um prédio na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, se você vê 30, tem muito. Então acabou essa mão de obra escrava. Né? Essa mão de obra explorada e as pessoas humilhadas, fazendo 8 horas, 12 horas de trabalho sem reclamar, sem direito. Eu me lembro que tinha um posto de gasolina no Rio de Janeiro, que ele no final do mês, né, ele fazia uma fila, os empregados faziam uma fila, para ele descontava, né, no contra-cheque vinha certinho. Né, vinha certinho lá, salário e desconto do INSS, FGTS, mas ele descontava por fora, né, o dono do posto descontava por fora os cheques que eram devolvidos sem fundo, que ele aceitava, não era o empregado, mas quando ele pegava o empregado que aceitou o cheque sem fundo, era quem pagava. Isso acontece, né? Acontece muito, em muitos lugares. Então, não é só nesse posto, deve ser em todos os postos de gasolina, em todas as empresas do Rio de Janeiro, que tratavam os empregados como escravos. E ainda tratam. Então, por isso, dessa fuga de trabalhadores para prestar serviço à rede de supermercados de São Paulo. Vai afetar outros setores, né? Porque os empregadores passam a respeitar o direito dos trabalhadores, tratá-los com dignidade, que nós não éramos tratados com dignidade. O trabalhador no Brasil nunca foi tratado com dignidade, porque é o sujo, é o fim do poço, né? O trabalhador do supermercado que varre o chão, esse trabalhador não tem valor nenhum. Agora, quando é um gerentão, não. Aí todo mundo teve o chapéu para ele. Então, a gente tem que tratar que todo mundo é igual. A função não existe. A função de varredor, de faxineiro, como eu fui, no prédio lá no Rio de Janeiro, em 1976, quando eu fui de ser faxineiro, não é melhor do que o dono do prédio. Nem pior. Ela é igual. Cada um. O dono do prédio precisava de ter o faxineiro. Né? O dono do supermercado, por mais rico que ele seja, ele precisa de ter o caixa. Sem o caixa, apesar de que eles podem substituir, porque hoje os caixas eletrônicos vão tirar os empregados, né? Não vai precisar. Mas o varredor, o varredor do supermercado tem que ter. E está faltando mão de obra em São Paulo, por quê? Porque faltou ao Brasil visão, né? Visão humanitária, visão de investir em infraestrutura. E agora nós estamos pagando essa conta. Essa conta virá muito mais alta ainda, porque o Brasil que não investe em educação, um país que não investe em infraestrutura, nunca vai ser um país desenvolvido. Ok, gente? Bom final de semana e até segunda.